Você já pegou um projeto elétrico em suas mãos, olhou para a cara do engenheiro e disse simplesmente: "Não sei"? Então, essa é a nossa proposta deste canal. É justamente ensinar você a como entender os símbolos, como fazer o cálculo de demanda para facilitar a sua vida, de você, eletricista ou técnico profissional. Vamos a mais uma aula hoje? Inicialmente eu quero dizer para você que esta é uma aula que é uma continuação em uma playlist que nós temos aqui. Nós viemos fazendo passo a passo e na prática como se faz o cálculo de potência de uma residência, como se dimensiona as bitolas do cabeamento que se vai usar lá. Hoje nós estamos na última aula. O que iremos abordar aqui hoje é como dimensionar o disjuntor geral de um QDC, como dimensionar a fiação que vem do padrão de entrada até o QDC. Vamos ver o que a norma nos aborda? Como pensar, como agir, como calcular? Disjuntor geral. Fiação que vem do padrão. Como eu já disse, essa é a nossa última aula desta série. Em breve eu tenho boas notícias, viu? Acabei de pegar uma obra que são 8 apartamentos e eu vou fazer desde o início com você, do projeto elétrico e a instalação na prática. Então, assista os outros vídeos para você entender bem na prática como está acontecendo isso aqui. Como dimensionar o disjuntor geral? 40 A, 50 A, 63 A. Qual fiação eu vou usar? 6 mm, 10 mm, 16 mm? Vamos fazer tudo em cima da matemática. Se você vem acompanhando as nossas aulas, você sabe exatamente que eu fiz uma planta, assista os vídeos anteriores, vai estar aí na playlist, e você vai ver como foi na prática que eu instalei essa casa. Nós já fizemos os cálculos de potência, iniciamos com a cozinha, fizemos os cálculos de potência dos chuveiros, do ar-condicionado, que são as tomadas de uso específico, e fizemos o cálculo de potência das tomadas de uso geral e do circuito de iluminação. Então hoje aqui nesta aula eu tenho todos os cálculos aqui e nós vamos trabalhar em cima dessa tabela de cálculo que eu já fiz, certo? Seguindo a lógica da aula anterior, nós chegamos à conclusão de que as tomadas de uso geral, as TUGs, elas deram um total de 1.680 watts. A iluminação, ela deu um total de 1.600 watts. As tomadas de uso específico, nós já definimos o que é tomada de uso específico na aula anterior. Nós chegamos a um total de 11.260 watts. E o que seria essas tomadas de uso específico? 2 chuveiros, um ar-condicionado e um circuito específico para a cozinha. Nós chegamos nesse total de 11.260 watts. O total da potência na casa, então, chegamos a essa conclusão, a esse total aqui, ó, de 14.160 watts de potência naquela residência. Com esse número em mãos, lembra que todo esse cálculo aqui foi feito nas aulas anteriores e em partes. Para você entender, você precisa acompanhar. 14.160 watts. Com esse número em mãos, fica mais fácil, então, para a gente definir algumas coisas. Por exemplo, se eu já tenho o valor total, eu preciso calcular o fator de demanda. Isso é importante. Não basta apenas eu pegar aqueles 14.000 watts lá e dividir pela tensão, achar um fio e colocar. Não. Aquele número ele vai cair e muito, porque tem o fator de demanda. E o que seria o fator de demanda? Gente, o fator de demanda é muito simples. Mais de 14.000 watts de potência, ele não vai ficar sendo usado todo de uma só vez. Você não vai ligar todos os eletrodomésticos da residência de uma só vez. Então, o fator de demanda vem para corrigir isso, para a gente não fazer um superdimensionamento de fio de potência que não existe. Porque um momento do dia vai ligar o quê? O chuveiro. Em outro momento, talvez à noite, vai ligar um ar-condicionado. Em um outro momento do dia, a cozinha, as lâmpadas você não acende de vez. Então, o que acontece? O fator de demanda vem justamente para corrigir essa diferença. Quando você fala de fator de demanda, você tem que calcular o fator de demanda de formas individuais. Por exemplo, as TUGs. Nós vamos incluir as TUGs e o sistema de iluminação. Nós percebemos que a TUG deu 1.680 watts, a iluminação deu 1.600.
Somando os dois, deram 3.280 watts, TUG e iluminação. E nós temos aqui ao lado uma tabela para calcular justamente isso. Veja só, fator de iluminação, fator de demanda, veja só, fator de demanda para iluminação e pontos de tomada de uso geral. Olha só, a minha potência deu 3.280 watts. Você tem que procurar aqui aproximadamente a sua potência na tabela. A sua potência vai estar aqui, ó, entre 3.001 a 4.000 watts de potência. Se é aqui, a tabela me informa que o fator de demanda que você vai usar é o 0,59. Então, o que você vai fazer? 3.280 watts pelo fator de demanda 0,59. Se é 59, veja que a potência ela acaba de mudar. Se você multiplicou por 0,59, então o fator real de consumo daquela residência para as tomadas de uso geral e para a iluminação vai ser aqui, ó, de 1935,2 watts de potência. Veja que o número mudou. É justamente essa a importância do fator de demanda. Calculamos partes. Agora vamos para as tomadas de uso específicos. Nós juntamos tudo, os chuveiros, nós juntamos lá o ar-condicionado e a cozinha em tomada de uso específico. O total aqui do valor deu 11.260 watts. Eu já estou informando aqui que o quê? Olha o que a tabela do fator de demanda para tomadas de uso específico me indica. Foram 4 circuitos, foram 2 circuitos de chuveiro, um circuito de ar-condicionado e um circuito para a cozinha. Aqui já é diferente a forma de calcular, aqui é por circuito. Ó. Se você teve 4 circuitos, olha o que me orienta a tabela aqui. O fator de demanda vai ser o quê? Olha aqui, 0,76. Se você tivesse 5 circuitos de tomada de uso específico, seria 70. Você vai ver a sua necessidade aqui. A minha foi 0,76, justamente aqui onde nós estamos vendo na tabela. Veja que de 11.260 watts, aplicando o fator de demanda, veio simplesmente para 4.278 watts. Como diminuiu, não é verdade? Diminuiu bastante. E como ficaria o nosso cálculo final, então? Nosso cálculo final ficaria dessa forma. Se eu pego ali as TUGs, de TUG nós tivemos 1.935,20 watts. TUI, nós tivemos 4.278 watts, já aplicado o fator de demanda. O total da minha potência vai ser 6.213,2 watts. Veja que de 14 caiu para 6. Como é importante o fator de demanda. Muito importante mesmo. Próximo passo, que a gente sempre usa, que a gente sempre vê usando nos vídeos. Se eu tenho já a potência, eu preciso achar a corrente elétrica. E como que eu acho a corrente elétrica? Divido a potência, lei de Ohms, pela tensão. No meu caso é 220 volts. Se o seu caso for 127, você faz a divisão pelo 127. Quando eu divido este número aqui por este outro aqui, eu vou ter apenas 28 amperes, gente, de corrente nessa casa. E aí, se eu tenho 28 amperes, eu achei um fio de 6 milímetros e um disjuntor de 40. Mas como que eu cheguei a essa conclusão? Gente, nós temos tabelas. O bom da 5410 é que ela deixa mastigadinho para o técnico. Facinho, facinho, facinho. Se eu tenho aqui na tabela, olha, se a minha corrente da residência deu 28,24 amperes, eu tenho que procurar aqui, ó. 15 amperes não é 1,5. 21 amperes não é. 28 amperes, eu poderia usar o cabo de 4 milímetros, mas está muito na lata, passou até um pouquinho, 24. Eu vou então para o próximo fio, 6 milímetros, 36 amperes. Cleito, se eu quiser levar o de 10, eu posso? Pode, mas só o de 6 milímetros atendeu, que foi o caso real da minha residência. Então, eu estou calculando aqui que eu vou usar um cabinho de 6 milímetros e o disjuntor de 40. Por quê, gente? Porque o disjuntor, na verdade, serve para proteger o cabeamento. E o disjuntor, se você olhar aqui, ó, 36 amperes, 6 milímetros suporta, um pouquinho depois, 40. Tem um fator importante aqui. Eu usei aqui a 5410 e os princípios de cálculo de fator de demanda, mas esse sistema aqui você já tem pronto na sua concessionária.
A sua concessionária já te determina essa questão do cálculo de carga. Você pega lá uma tabelinha, põe todas as cargas que vai ter na casa e você chega ao disjuntor e ao fio para montar o padrão. Quis te mostrar de forma prática aqui. Eu normalmente gosto de usar o método da concessionária. Eu avalio a residência, vejo quantas tomadas, com tomada específico, e ali rapidamente, já é automático, eu faço o cálculo. E o meu cálculo aqui, na minha situação, foi justamente esse, um disjuntor no padrão de entrada de 40 A e um fio de 6 milímetros. Veja aqui, queria mostrar isso para você da minha concessionária. Olha só quantas informações minha concessionária me dá aqui, bem facinho. Aqui na minha região é 380 a 220. 380 é entre fases. O meu trifásico é 380, o meu monofásico é 220. Tem gente que faz confusão disso na internet, viu? Se liga nesse aspecto. Olha aqui a tabelinha me informando. Olha, vou sublinhar aqui para vocês. A Coelba, minha concessionária, informa se a minha carga for de 0 a 8 quilowatts, ela já vai me indicando, ó, olha, o eletroduto que eu vou usar é o de 25 no padrão de entrada. Aí ela vai me informando aqui a parte do disjuntor de 40, para o aterramento lá do padrão 6 e para o eletroduto do aterramento 20, ela já me dá todas as informações. Então esse cálculo, que eu já faço até automático hoje, certo? Eu faço com base no que a minha concessionária dá. Porque se dá uma potência muito diferente lá nos cálculos da 5410, você vai ser submisso à sua concessionária, não tem para onde correr. Aqui ela é o campo de autoridade. Mas veja que na situação do meu projeto elétrico, da residência que eu apliquei ali, o cálculo da 5410 bateu certinho aqui com o da minha concessionária. Você como técnico, como eletricista, você precisa ter acesso a essas informações para você fazer então o cálculo de potência da residência. E aí, você gostou do vídeo? Então curta o nosso vídeo, nos apoia aí, ó, não vai te custar nada, eu vou fazer a sua choradeira sim. A gente gasta tempo gravando conteúdo para você. Compartilhe aí com seus amigos, me ajude aí a impulsionar esse canal. E eu já quero avisar, vai ter mais. Eu tenho aí obras para fazer e para fazer os cálculos de projeto elétrico para mostrar você na prática, porque esse é o nosso diferencial. A gente mostra aqui na tela, mas mostra lá na prática como se faz o projeto elétrico. Tchau!